CPSH11, o Fundo de Shoppings da Capitânia. Vamos ler o relatório de junho de 2025, publicado agora, no dia 5 de agosto de 2025. Continuar o acompanhamento do fundo. Ao que parece, apesar da tenra idade, ele não tem feito feio no mercado secundário, apesar também da sua gestora. Então, veremos qual é a atual situação dele. Esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Como comentamos, iniciou as suas atividades em 2023, a cota patrimonial a R$ 11,71, um patrimônio líquido total de 933 milhões, a última distribuição 10 centavos, veremos adiante. E na data que eu gravo aqui com vocês, o CPSH11 cota na B3 a R$ 9,45, fazendo um P sobre VP de 0,8, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 0,53%. A cotação mergulhou lá em dezembro de 2024 aos R$ 8,52. Desde então buscou uma leve recuperação, atingindo inclusive aos R$ 9,85, mas agora repousando aos R$ 9,45. A última distribuição do fundo, como comentamos, foi paga agora, no dia 23 de julho de 2025, 10 centavos por cota, fazendo um yield mensal de 1,02, anual de 12,92%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 em CPSH11 há 2 anos, teria hoje apenas R$ 1.022,80. Então, ponto de atenção, porque o fundo, apesar deste rendimento e perenidade na sua distribuição de dividendos, mantendo 10 centavos por cota, ele não consegue superar o CDI, não supera o IPCA e também não supera o IFIX, retornando no período apenas 2,28%, enquanto o CDI retornou 25,25%, o IPCA 9,43% e o IFIX 6,3%. Então, ponto de atenção é a rentabilidade aqui do CPSH11. Mas, voltando aqui para o relatório, a gestão comenta que o fundo, em relação às suas movimentações, teve a manutenção da distribuição na casa de 10 centavos por cota, fazendo o yield anualizado de 13,11%, mostrando a resiliência operacional do portfólio do fundo. Ele continua também apresentando um crescimento de 8,7% em relação às vendas por metro quadrado, 14,3% em relação ao NOI por metro quadrado, ficando o destaque dos ativos lá com o Cidade Jardim e também com o Iguatemi Alphaville e o Fashion Outlet Novo Hamburgo. Em relação ao patrimônio, 933 milhões, um desconto de 17,2% em relação à cota patrimonial, se considerarmos hoje no mercado no montante de patrimônio líquido de 772 milhões. O fundo segue 100% presente na B3, um crescimento de 2,9% em relação à sua base de cotistas no mês, atingindo agora 22 mil cotistas. A alavancagem do fundo bem baixa se refere à participação de 2,08% lá no Shopping Pátio Paulista, o que é bem tranquilo, bem sossegado, com o início da amortização agora em março de 2027, com o pagamento mensal de juros iniciado agora em março deste ano. Fora este endividamento via CRI, segundo a gestão, os únicos compromissos financeiros remanescentes aqui do CPSH11 são do Shopping Iguatemi Alphaville e eventuais saldos de earnout dos demais ativos. Então, um montante de apenas 52 milhões e 200, bem tranquilo. Em relação ao cap rate ponderado por desembolsos, o maior deles é aqui para o Shopping Iguatemi Alphaville, 14,7%, e o menor deles segue aqui para o Rio Design Shopping Leblon, 5,8%. Em relação à negociação na B3, um volume de média diária de 2 milhões e 800, 100% presente nos pregões. Ele segue lá em relação ao número de cotistas crescendo bastante, saindo aqui de abril de 2024 de apenas 1.520 cotistas para agora 21.501, o que é positivo. Para a DRE do fundo em julho de 2025, ele fez um resultado total de 9 milhões e 100, 11 centavos por cota, 7 milhões e 900, chegando à distribuição de 10 centavos por cota, o valor por cota de R$ 11,71 em relação ao patrimonial. Em relação ao resultado, ele segue aqui com 2 centavos de resultado acumulado a distribuir por cota, o que é positivo. No histórico de distribuição, ele segue distribuindo 10 centavos por cota desde dezembro de 2024, fazendo um yield anual de 13,11%. Os destaques aqui do portfólio ficam por conta do Shopping Iguatemi Fortaleza, que o fundo detém 9% de participação no total, 22,4% de ABL própria. O segundo destaque fica aqui para o Shopping Outlet Novo Hamburgo, 20,6% de participação,
11,4% de ABL total própria aqui. O primeiro pertencente à JCC e o segundo pertencente à Iguatemi. Em relação à ABL própria do portfólio, a maior exposição segue aqui o Iguatemi Fortaleza, 23%. Tem aqui também o Shopping Iguatemi Alphaville. Enfim, são diversos shoppings no portfólio, tendo o maior NOI aqui do fundo, o Iguatemi Fortaleza, 20%. Em relação à maior participação geográfica aqui do fundo por NOI, segue aqui o estado de São Paulo, 59,5%, seguido do estado do Ceará, 19,8%. Os únicos destaques negativos em relação ao mês de maio de 2025 ficam aqui para o Shopping Rio Design Leblon, com vendas decrescentes em relação ao metro quadrado de 6,7% se comparado a maio de 2024, e também o Shopping Pátio Paulista com um decréscimo em relação às suas vendas de 19,6% no mesmo período de 2024. Os destaques positivos para o crescimento em relação ao NOI por metro quadrado ficaram aqui para o Fashion Outlet no Hamburgo, 29,7%, e também o Iguatemi Alphaville, 32,8%, no mesmo período comparado de maio de 2024. Em relação à ocupação, segue aqui na casa superior de 90%, chegando no valor aproximado de 95%. Os indicadores de vendas aqui do fundo, conforme verificamos, cresceram bastante no comparado a 2024, chegando agora em maio de 2025 no total de 24.982 de vendas por metro quadrado. Em relação ao NOI por metro quadrado aqui também do portfólio, crescendo bastante para agora 1,94 em relação a maio de 2025, no comparativo de maio de 2024. E de CPSH11 é basicamente isso. São diversos shoppings espalhados pelo Brasil, são excelentes ativos, tendo inclusive o Catarina Shopping Outlet, tem aí também o Iguatemi Fortaleza, o Iguatemi Alphaville, temos aqui também o Parque Shopping Dom Pedro, lá em Campinas, tem o Shopping Metrô Tatuapé em São Paulo, o Boulevard em Tatuapé em São Paulo, o Praia de Belas, além do Catarina Shopping Outlet, o Iguatemi Fortaleza, como comentamos, e o Cidade Jardim. Perfeito, pessoal? De CPSH11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Fechou? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.